governo ineficiente, incompetente e que tem uma visão totalmente equivocada de mundo, está conseguindo destruir o saneamento de contas que foram feitas durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Eu estou aqui com uma retrospectiva do Brasil de 2019. Portanto, depois do golpe que retirou a presidenta Dilma do governo, instalou-se o governo do presidente Temer e já com o governo Bolsonaro. E o dado de 2019 é que a extrema pobreza subiu no Brasil e já somava 13,5 milhões de miseráveis. 2019, presidente. Agora, 2024, essa notícia é do El País. E hoje é uma notícia do UOL. Brasil tira 8,7 milhões de pessoas da pobreza em um ano, diz IBGE. Portanto, precisamos comemorar esta redução de pobreza que foi feita agora durante o ano de 2023 e durante o ano de 2024 do governo do presidente Lula. É a menor série histórica de pobreza no Brasil desde 2012 pelo IBGE. 8,7 milhões de pessoas que saíram da linha de pobreza agora no primeiro ano do governo Lula. Outros 3,1 milhões deixaram a extrema pobreza. É outro dado a ser comemorado. Segundo o IBGE, o auge da pobreza no Brasil foi em 2021, quando 38% dos brasileiros viviam com menos de R$ 665. É claro que podemos dizer que é um problema da pandemia, é verdade. A pandemia aprofundou a pobreza. Mas desde que Bolsonaro tomou posse antes da pandemia, esses dados já vinham se avolumando. E em 2018 a pobreza era de 31%. Em 2019, 32,5% e chegou a 38% em 2021. Foi quando houve a fila do osso. E vocês lembram do povo comprando osso no supermercado. A queda na pobreza agora é resultado principalmente do dinamismo e do aumento da cobertura de benefícios sociais. Por isso, o BPC, Bolsa Família, são fundamentais de serem mantidos e ampliados no nosso país. A notícia saiu hoje no mesmo dia em que o mercado dá um chilique e 90% deles dizem que não querem o presidente Lula, não gostam do presidente Lula. É claro, banqueiro gostar do presidente Lula e do nosso governo, que diminui a miséria e divide renda, realmente não combina. Então vamos seguir combatendo a pobreza e a desigualdade. O governo Lula está no caminho certo, presidente. Adágio popular: em casa em que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Não poderia ser pior. Nós vimos a bolsa explodindo, a bolsa despencando e o dólar explodindo, chegando a R$ 6, máxima histórica, mais um recorde do desgoverno Lula. E aí, a petezada correu para as redes sociais para fazer essa fake news aqui, ó. Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a foto do Haddad. E do outro lado, milionário que deixou o dólar atingir a alta histórica de R$ 6 e a foto do Campos Neto. Isso é uma patifaria, né? Como que pode esses caras quererem responsabilizar Campos Neto pela alta do... Ele se aplica ao momento atual, seguramente aqui da Câmara dos Deputados, talvez também do Senado. Está uma nebulosidade total sobre o que vai acontecer do ponto de vista do nosso trabalho, da nossa pauta. O governo anunciou semana passada, depois de um longo tempo de negociação, e o Lula, com seu espírito democrático, corretamente ouviu ministérios, ele tem, com a sua sensibilidade social derivada da sua história de vida, muita preocupação em cortar direitos ou benefícios dos mais pobres, e afinal veio o anúncio de um projeto de lei, de um projeto de lei complementar e de uma emenda constitucional, de uma PEC. Essa PEC ia ser apreciada hoje na Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Cidadania. E nós do PSOL íamos pedir vistas, porque ela foi publicada ontem de manhã, nem relator tinha, e apreciá-la hoje de afogadilho seria, do ponto de vista do bom trabalho legislativo, uma leviandade, um erro. Além do mais, ela estabelecia restrições aos benefícios de prestação continuada e outras indicações muito negativas, assim como o projeto de lei e o PLP. Nós ficamos muito animados quando o ministro Haddad anunciou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e taxações robustas para os milionários que ganham acima de 50 mil por mês. Só que isso não está em projeto nenhum. Essa justiça tributária não apareceu e os presidentes, tanto daqui, Arthur Lira, quanto do Senado, já disseram: não, esse anúncio foi assodado, não devia estar junto, fica para as calendas. Está errado. Para nós, o fundamental para ter um orçamento equilibrado e a busca continuada de justiça social é garantir, sim, programas sociais, benefícios, aumento real do salário mínimo, do Bolsa Família, garantir o Fundeb e não estabelecer restrições e mais torniquetes no ajuste fiscal. Que esses projetos, de uma maneira geral, anunciam
daí nós estarmos nessa posição contrária. Agora, o argumento nunca será de que o ministro Flávio Dino, agora endossado pela quase totalidade dos membros do Supremo, estabeleceu regras para as emendas parlamentares corretas a nossos... Corretas. Você exigir que as emendas PIX tenham um plano de trabalho, exigir que as emendas de comissão tenham seus autores identificados, assim como as das bancadas, contribui para o princípio constitucional da transparência, da publicidade, consequentemente, da idoneidade e da eficácia. Portanto, nós não nos inscrevemos entre aqueles que, criticando esse ajuste, não por ser tímido, mas por ser injusto, dizemos que o grande problema para a casa ficar um tanto paralisada é a iniciativa do Supremo Tribunal Federal em relação às emendas parlamentares, que não podem mesmo ser ilimitadas. Nós temos hoje no Brasil uma situação esdrúxula de um orçamento parlamentarizado e de pouco ou de reduzido poder discricionário do Executivo em realizar suas políticas públicas. A República está meio desconjuntada e nós estamos aqui para não apenas fazer a crítica, mas também sermos propositivos em relação ao orçamento do ano que vem, em relação aos programas sociais. Por exemplo, o Pé de Meia tem que continuar, como o Bolsa Família e tantos outros, e não restrição, redução, garrote, que pesa... Tem um dado que esse parlamento precisa ficar atento, que é o dado de que nós devemos pagar até o final do ano do orçamento público, ou seja, do imposto do povo, das contribuições populares da sociedade brasileira, 930 bilhões de juros da dívida. Isso significa quase 1 trilhão do orçamento para pagar o juro da dívida. Não vejo a mídia, não vejo o mercado, muito menos o sistema financeiro, tocar nesse assunto. Parece um assunto intocável e esse é o grande prejuízo, é a grande ganância, é a grande sequestro de recurso público neste país, que é o tamanho dos juros. Então, nós deveríamos aqui responsavelmente rediscutir a autonomia do Banco Central, porque o governo não consegue interferir devidamente na política monetária, sobra a ele a política fiscal. E neste momento nós estamos aqui debatendo uma política fiscal que vai trazer sim impacto sobre os super ricos, sobre os super salários, isentar o imposto de renda até R$5 mil, porque isso é importante para parte da classe média brasileira, mas há o que se discutir em relação aos grandes programas de transferência de renda, porque isso é preocupante, isso é a base da pirâmide social. Esses são programas que, na minha opinião, não deveriam ser tocados, muito menos a contenção do salário mínimo, mesmo que o ajuste não tenha corte de nenhum desses benefícios. Não há corte, há contenção dentro do ajuste fiscal. Isso nos preocupa porque os que ganham mais são os que pagam menos. Os que hoje se beneficiam da altura desses juros, se beneficiam porque um juro alto para o sistema financeiro é uma beleza.